noite, pessoal. Meu nome é Riga Noronha. Vou apresentar aqui, então, a embarcação Poraquê, né, que é uma embarcação híbrida e de baixa emissão. Qual é o contexto desse projeto, né, para o pessoal se situar? Ele foi desenvolvido primeiro com um grupo de pesquisadores. A ideia veio de um grupo de pesquisadores do laboratório chamado IVIG, lá na COP da FRJ. Como o Dutra, que é o patrocinador do projeto, fala, é um grupo de velhinhos super experientes lá. Eles montaram um Instituto Amazônia Viva, que é para tornar projetos viáveis na Amazônia para que as populações que moram na Amazônia tenham formas de se financiar economicamente e elas mesmas não quererem derrubar a floresta, né? Então, elas têm que ser autossustentáveis. Aí existem várias coisas, agrofloresta, plantação de plantas que são assim sustentáveis junto com a natureza, junto com a floresta ali. E um dos projetos que a gente teve a ideia é de colocar uma embarcação que fosse utilizada por essas populações, né? Então, é um barco que é não só para transporte de passageiros, mas principalmente para transporte de mercadoria da produção dessas agroflorestas, né, que faz parte de todo o pacote de projetos que eles estavam fazendo lá. Que é muito mais sustentável do que aquela produção agro, né, aquela extensiva, né, uma coisa mais integrada à natureza mesmo. E você tem bastante recurso hídrico ali para você escoar a produção dessas pequenas produções, né, e aí você não precisa ficar construindo rodovia, não precisa ficar sendo tão dependente assim da malha rodoviária que a gente normalmente no Brasil, né, então com toda aquela estrutura hidroviária ali, a gente pode ter várias embarcações do tipo do Poraquê para poder escoar a produção desses pequenos produtores. Então é para ser usado para povo indígena, comunidades quilombolas e população ribeirinha, né? E aí depois no projeto também surgiu uma aplicação junto com o pessoal, os ilhéus, né, que trabalham com agicultura, piscicultura, malacocultura e cultivares marinhos no geral. O pessoal de Ilha Grande se interessou, o pessoal que faz aquacultura lá. Então, assim, é uma embarcação que é sustentável e é para ser usada em diversos projetos sustentáveis. Né? Quer dizer, ela começa com uma iniciativa que tem como mote a Amazônia, né? Nessa super bacia hídrica, né, que a gente tem, mas ela tem potencial ainda de ir para outros lugares, é isso? Do Brasil e do mundo, sei lá. A gente apresentando esse projeto para esse uso específico na Amazônia, diversos atores locais de outras situações se interessaram e viram que pode ser aplicado para suas situações também. Claro. E uma delas é isso, a produção de piscicultura, etc. Que bacana. Vamos ver, assim, é um projeto que está surgindo agora, ele tem bastante tempo de desenvolvimento, mas que a gente vê que existem diversos campos de aplicação. Então, obrigado, Brana, por poder, né, dar esse espaço aqui da gente apresentar, porque provavelmente vai ter um monte de gente falando com a gente depois, porque pode ver uma aplicação em alguma situação. Tomara, a ideia é essa, a gente divulgar esse projeto, porque realmente parece tão simples, né, cara? Isso, eu acho uma embarcação que parece simples, mas que alcança tantos objetivos em comum, né? Então você começa aí com a Amazônia, que é super carente de rodovias, de infraestrutura, né? Para logística, e você simplesmente apresenta uma embarcação sustentável que atende as comunidades, etc. Então, tomara que essa nossa iniciativa realmente alcance mais pessoas. Vai lá. Sim. E aí, assim, os pontos principais que foram levantados como requisitos, né, vamos dizer, do projeto, os iniciais, assim, é que ela tem que ser operada em água abrigada, né, ela não é feita para mar aberto, né, ela tem que ser de facilidade de operação e manutenção, então existem diversas considerações para isso. Ela tem que ser capaz de portar 15 passageiros, 2 tripulantes e 1 tonelada de carga, ou se você tirar os passageiros, ela tem que ser capaz de transportar 2 toneladas de carga. E aí a embarcação, a gente definiu que ela teria exclusivamente motorização elétrica e a propulsão limpa através da energia do sol. A gente pensou em eólica no início também, mas acabamos abandonando, mas esse é o requisito inicial, assim. E biodiesel, que é uma coisa que surgiu depois, a gente incorporou no projeto. Perfeito. E aí é um projeto assim que é para ser robusto, né, porque ele é de baixa manutenção, então ele é um barco de alumínio que é muito difícil de dar defeito, né, e usando como norma de desenvolvimento estrutural, aí, né, do projeto estrutural, norma ISO.
E ele também é usado para aportar em barranco de rio e praia de areia. Então você consegue jogar o casco, que é um tipo de operação muito comum em populações ribeirinhas, de você chegar com um barco direto num barranco. É tipo uma varação, né? É tipo um encalhe proposital, né? Para você fazer embarque e desembarque de passageiro. De passageiros, de carga, de tudo, exatamente. Porque você não tem muita infraestrutura, né? Normalmente de cais, de você poder ancorar e tal. Perfeito. Legal. E até porque, antes de você falar da equipe, né, que eu tô vendo aí, só gente boa, mas você vai mencionar ainda, né, todo esse processo, né, de projeto, quer dizer, por que ela só pode ser feita, só pode ser empregada ou deve ser empregada em águas abrigadas, né, essa questão da propulsão híbrida, né, que é super legal, né, você ainda vai falar sobre tudo isso, que é muito bacana. Vamos entrar um pouquinho nos detalhes de cada parte aí para o pessoal que se interessa. Show de bola, manda ver. Então assim, do time, né? Eu estou apresentando o projeto, mas na verdade eu sou só uma pecinha desse quebra-cabeça aí. O patrocinador, então, é o José Dutra, que é um poliglota, aí, é um inspetor bugiganga da engenharia, que faz de tudo na vida, e surgiu com esse projeto aí do Por Aqui. Dentro lá do IVIG, né? O pesquisador do IVIG da COP. Aí a gente tem também, eu iniciei junto com ele, eu fiz o projeto conceitual e toda a viabilidade técnica assim, do projeto inicial, né? Mas aí logo depois a gente contratou o Yuri Bastos, que é um yacht designer de fato, né? Com a empresa dele Vanguard, que está iniciando aí no mercado brasileiro, né? Tá projetando diversas embarcações, e a gente chamou ele para ajudar na parte básica, final da parte básica e mais do projeto detalhado da embarcação, né? Então ele foi peça fundamental aqui. Muito do que eu vou apresentar, na verdade, né, quem desenvolveu mais foi o Yuri, e eu servi ali mais como gerente de projetos, né? Aí a gente tem também o Rafael Lebre, que é um engenheiro eletricista, doutorando também, amigo nosso, também muito competente. A Gabriela Vec, que ajudou a gente na parte de análise de negócios, né? A gente aplicou para alguns editais, então ela deu uma pincelada em termos de qual seria a aplicação, em termos de custo, cronograma de fabricação do projeto. O Rafael Fernandes, que é o nosso engenheiro estrutural, fez bastante elementos finitos e todo o cálculo estrutural do projeto. E o Rony de Paula, que é um designer de produto, que, como a gente falou aqui no início, ergonomia, estética é uma coisa muito importante. A gente que embarcou mais nessa coisa de embarcação pequena, a gente acaba fazendo isso, mas o Rony, por exemplo, é especialista, né? Especialista nisso, ele passou a vida toda trabalhando com isso, então foi excelente, assim, o nível, o salto de qualidade do projeto depois que a gente chamou o Rony foi, né, surpreendente. A troca também, né, de experiência que imagino tenha, né, com o designer e tal, muito bacana. Assim, ele é um olhar diferente, né, sobre o mesmo problema, ele tem um olhar diferente que traz, assim, melhorias para o projeto que são muito interessantes, né, que a gente acaba não pensando. Certo. O Felipe Lanes é o estagiário em engenharia naval, também ajudou na parte conceitual lá, em diversos cálculos de estabilidade, foi muito importante. E o Francisco Mavinier, que é um projetista lá do INASE, que o Yuri tem contato, e é muito bom, é um dos melhores projetistas lá do INASE, né, que quem não conhece, é o maior estaleiro, eu acho, de embarcações de luxo grandes no Brasil, né, e faz muito navio patrulha também para a Marinha, né. É um estaleiro muito polivalente, né, nesse aspecto, bem importante para a nossa indústria, sem dúvida. Então, essa é a equipe, assim. Então, eu estou apresentando aqui, mas sobre ombros gigantes aqui. On behalf of, né, representando aí. Que legal, exato. Cara, eu fico feliz porque eu conheço muitas dessas pessoas, né, e, cara, eu realmente posso também dizer que você teve realmente o privilégio de trabalhar com muitas delas, as que eu conheço, as outras provavelmente também são só engrossando esse caldo aí. Muito legal, muito bom fazer essas trocas quando você está no projeto. Aí, assim, falando um pouco assim do que é um projeto de uma embarcação, né? A gente colocou isso aqui em algumas apresentações, acho que é interessante trazer, né? Esse aqui é só um exemplo, né? Existem diversos fatores, diversas sínteses e análises aí
lembrando do Protase, nosso querido professor Protase, Projeto a gente tem que fazer projeto 3 para definir uma embarcação, né? Só que é sempre uma coisa interativa, porque não adianta você definir o casco e a estrutura, porque depois, quando você bota um carregamento X, a dimensão vai ter que mudar, e você vai ter que mudar o casco, vai ter que mudar a estrutura, e tudo corre atrás do outro. É o cachorro correndo atrás do rabo, né? Então, o próprio rabo, exato. Então, aquela assim, coisa. É aquela coisa do método, né? Do planejamento. Às vezes não faz nada sem planejamento, né? Então a mesma coisa vale para projeto, não é isso, Igor? Quer dizer, se você não tiver uma ideia clara do que você quer, não adianta você começar nada, você não vai chegar no fim. E você vai se frustrar, né? Porque você, como a gente falou, fica correndo atrás do próprio rabo, né? Você vai mudar um parâmetro da embarcação que depois vai ter que mudar uma cascata de outros parâmetros, né? Então, você já saber isso de antecedência e planejar bem como que você vai atacar esse problema é muito importante, né? Então, assim, aí essa espiral aqui é mais ou menos o que a gente segue, só para ilustrar, assim, né, que a gente segue passando por várias partes do projeto e até chegar numa versão. E aí depois a gente passa de novo pelas mesmas partes e chega numa nova versão. E assim você vai caminhando para o centro dessa espiral até você ficar satisfeito e ter um projeto que seja um projeto que vai ser contratado, no caso. Sim. Então assim, no caso do Poraquê, tivemos diversas versões, né? Então, eu não vou me estender muito, versão 1, versão 2, aí a 3 e 4, depois 5, e a 6 seria, assim, o projeto detalhado que a gente chegou no final, que é o que eu vou apresentar aqui, né? Assim, que é a versão final. Tá certo. Então, a gente está vendo uma fotografia do que vocês fizeram em espiral mesmo, né? Quer dizer, para o pessoal entender, vocês fizeram e refizeram várias vezes cada uma das etapas que você vai apresentar para a gente, até chegar nesse resultado final, que é bonitão aí, que a gente está vendo a apresentação.